estaremos fazendo um pequeno estudo sobre perdão. E a primeira pergunta é: o que é perdão? Bom, perdão é enviar, mandar embora. Perdão é uma liberação, uma demonstração de misericórdia. Mateus 18, 27 nos diz assim: Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Soltou e perdoou-lhe a dívida. O significado de perdoar aí, do grego AFM, é deixar para trás, cancelar uma dívida. De acordo com a palavra de Deus, o perdoador está agindo semelhante a Deus. Atos 3,19 nos diz assim: Arrependei-vos, pois, e tornai-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Olha que coisa maravilhosa, quando nós nos arrependemos dos nossos maus hábitos, das nossas péssimas atitudes, dos nossos pecados, dos nossos adultérios, prostituições, de tudo que fazemos, daquilo que não agrada a Deus, quando nós nos tornamos para Deus, quando nós vamos até Jesus Cristo e diante de Deus buscamos o perdão através do sangue de Jesus, Deus esquece e tira da sua memória. Hebreus 8,12 diz assim: Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. De acordo com o dicionário grego do Novo Testamento, de duas palavras gregas, apo, de e em, enviar, vemos assim, enviar, deixar ir, renunciar a uma dívida, remeter. O exemplo bíblico aqui é de um bode expiatório, levar embora. Levítico 16, 21 nos mostra isso. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então veja bem, os nossos pecados, as nossas mazelas, quando nós nos arrependemos, nós temos, quando aceitamos ao Senhor, quando nos arrependemos realmente de coração, quando a nossa mente se volta realmente para o Senhor, a nossa iniquidade, ela já foi levada na cruz por Jesus Cristo. Ela já foi lançada sobre ele. E isso foi expulso da gente. Vamos ler Isaías 38, 17, que diz assim: o perdão é uma expulsão. Então vamos lá. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Olha que coisa maravilhosa. É como se Deus pegasse com as próprias mãos dele e lançasse isso para trás dele, para o mar do esquecimento, para não mais se lembrar disso. Isso significa também um recomeço. Vamos lá para Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então,
O que significa perdoar? Significa mandar embora ou liberar. Também foi dito com razão que o perdão é uma promessa, porque Deus perdoa e Ele promete que nunca guardará nossos pecados. Jeremias 31:34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus diz que nossos pecados não serão mais lembrados. Ele não diz que vai esquecer nossos pecados. Não há nada que Deus onisciente não saiba cognitivamente. Não se lembrará mais de seus pecados. Mas aqui está o significado. Deus não se lembra ativamente de nossos pecados. Contra nós, não nos considera culpados. Nós não podemos usar ativamente algo contra alguém. Nosso perdão depende de perdoar aqueles que pecaram contra nós. Isso aí você pode ler em Mateus 18, 21 a 35. Um coração de compaixão, Mateus 18, 21 a 35. E o coração de compaixão, que está nos versículos 27 e 33. Então o ato de perdoar vem do coração. Mateus 18, 35 diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Efésios 4:32 nos diz: disse que devemos perdoar como Cristo perdoa, não é? Isto é, perdoamos quando solicitados. Vamos ler o versículo? Antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Marcos 11, 25 e 26 também se refere que nós perdoamos mesmo que a pessoa não peça perdão. Marcos 11, 25 e 26 diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Mas agora vamos ver o que o perdão não é. Vamos lá. Perdão não é indiferença, tolerância e negligência do pecado. 1 Pedro 4:8 nos diz assim: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Isso significa que a gente continuar guardando rancores, raiva, amargura, ódio aos que pecaram contra nós. Certo? Então, Efésios 4, 31 e 32 também nos diz assim, toda a amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós só podemos alcançar o perdão realmente quando nos arrependemos, quando usamos de misericórdia para com os outros, e não é simplesmente perdoar simplesmente o nosso próximo, mas também nós necessitamos muitas vezes nos perdoarmos, porque muitas vezes a gente também não consegue se auto-perdoar. E isso há uma necessidade para que Deus possa operar através do seu Espírito em nós de uma maneira mais eficaz. Bom, o perdão é mais do que desculpe. Desculpas não é perdão. Não existe desculpa na Bíblia. Não há nada neste mundo que possa substituir o perdão. Vamos lá.
a gente pede desculpa e diz, sinto muito. Porém, não admitimos a culpa. Então, aqueles que foram feridos não sabem nem como nos responder. A gente ainda está com a bola. Você pediu para ele não trazer nada. Mas o que a gente necessita de verdade é confessar o pecado a ele, confessar a nossa culpa a essa pessoa. Pedir perdão a Deus, agora peço que você me perdoe. E passamos essa responsabilidade para outra pessoa. Funciona assim, perdoe. Ou busque perdão, peça perdão. Se a outra pessoa vai ou não tomar essa responsabilidade para si e te perdoar ou não, a decisão é dela. Mas desde que a gente o tenha feito de coração, o nosso perdão já é liberado diante do nosso Todo-Poderoso Senhor. A gente precisa recusar a retribuir o mal com o mal. Romanos 12, 17 e 21 diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Hebreus 10, 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Nós temos que procurar deixar todas essas coisas, todas as ofensas que sofremos nas mãos do nosso Deus. Nós não podemos simplesmente sair por aí nos vingando daqueles que nos fazem mal, mas nós devemos retribuir este mal com um bem. A gente também não pode simplesmente dizer, eu perdoei, mas não esqueci. Essa não é a maneira de Jesus perdoar. Depois que perdoou nossos pecados, ele parou de se lembrar deles. Isso significa que, claro, nós temos uma mente e aquilo que passamos ou que fazemos para os outros ou os outros fazem para nós, ficam guardados aqui. Mas quando ela se fala da gente não esqueci, é ficar dando força a isso, é alimentando esse sentimento. O que nós não podemos até nos lembrar da situação, sim, mas alimentar essa situação, alimentar esse sentimento, não podemos. Então mata esse sentimento de fome, se lembrando, tudo bem, mas sem dar a ele o alimento que ele tanto quer.